Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Amém? Vocês estão tristes ou é o frio? Vamos lá. Nós estamos falando sobre, pelo sétimo domingo, nós estamos falando sobre sermos uma comunidade centrada no Evangelho. Centrada no Evangelho nada mais é do que estarmos centrados em Cristo, em Deus. Esse é o propósito de nós sermos uma comunidade, esse é o propósito de nós estarmos aqui, né? Termos uma vida centrada nele. E a gente precisa, até por conta que estamos 15 dias sem se falar, precisamos fazer um breve resumo que tem sido de prática para nós. Então, é importante, vamos lembrar junto, que a gente foi criado por uma vida em comunidade. Depois, a gente é redimido pelo sangue de Cristo para continuar, para viver essa vida em comunidade. E a gente então passa a viver uma transformação diária e constante, buscando a estatura de valor perfeito, como a palavra fala, para que possamos ser transformados na comunidade. E aqui que tem um ponto importante para nós, porque é na comunidade que a gente pode ser transformado. É na comunidade que a gente vai ser transformado. Eu vou te falar por quê. O que aconteceu é que com a queda do homem, houve um rompimento da vida em comunidade. Adão e Eva no jardim, comunhão com Deus, o pecado vem, há uma quebra na vida de comunidade, comunhão que existia. Mas a boa notícia para nós é que Jesus nos redimiu, por isso que nós somos redimidos para viver essa vida em comunidade. Fomos redimidos. E aí nós começamos a tratar então quais eram os problemas de nós termos, por que a gente não consegue alcançar, viver essa vida em comunidade. A gente começou a compartilhar cada domingo, irmãos, alguns dilemas para nós. Um deles é ser uma comunidade funcional ou ser uma comunidade formativa. E quando a gente trata disso, a gente está olhando uma comunidade funcional que só serve para nós. Então a gente vem aqui domingo após domingo, entra, a gente olha para o meu irmão e vê o que o irmão pode fazer por mim, o que ele pode ser útil para mim, o que ele pode me ajudar, e eu subo tudo que eu posso e vou embora. Só que esse não é o propósito de Deus. O propósito é que a gente seja uma comunidade formativa, porque é aqui, irmãos, que você vai ser formado cada vez mais através da palavra de Deus, através do louvor, da adoração, através da comunhão, através do compartilhar, do um por um aí, naquele momento mais que a gente tem de mais comunidade, de mais comunhão, de muitas vezes ali juntos, aprendendo mais sobre irmãos, ouvindo as histórias, os conselhos. A gente vai sendo formado cada vez mais para ser parecido com Cristo. E aí a gente trouxe várias vezes essa frase, irmãos. É uma frase que talvez fosse uma frase boa para a gente colocar ali na porta da igreja. Você não está aqui por acaso. Você pode achar hoje que você está no rolê mais aleatório que você podia estar, mas você não está, tá bom? Você está aqui hoje porque Deus queria que você estivesse aqui hoje. Você acordou e o propósito é que você estivesse aqui louvando com a gente, ouvindo a palavra de Deus. Então você não está aqui por acaso. Você não faz parte da comunidade Graça e Paz por acaso. Há um propósito de Deus para que você esteja aqui. E é nessa comunidade que você se faz parte, presente, que você não está aqui no rolê aleatório, que é aquilo que Deus usa para moldar cada um de nós. É aqui que Deus me molda, está me moldando. É aqui que Deus vai tratar comigo aquilo que eu preciso ser tratado. É aqui que Deus vai tratar com você aquilo que você precisa ser tratado. E aí nós somos com outro dilema. Nós vivemos uma comunidade superficial, nós vivemos uma comunidade profunda. Eu tenho uma história antiga de uma outra comunidade que eu conto sempre. Um casal de irmãos procuraram um pastor na época que era meu irmão. Falaram: pastor, a gente não quer passar o nosso telefone para ninguém, a gente não quer entrar em grupo de WhatsApp, a gente quer vir aqui, ver o culto, a gente quer ver o culto e quer ir embora.
Não quero passar meu endereço para ninguém, não quero que saiba onde eu moro, não quero nada. Eu quero só entrar, ouvir a palavra e ir embora para minha casa. Irmãos, esse pensamento é o pensamento de alguém que vive uma comunidade rasa. Alguém que não vive nenhum relacionamento. Alguém que não entende que é aqui que nós vamos ser tratados e moldados. É aqui que nós vamos viver uma comunidade formativa e não uma comunidade funcional. Quando eu tenho essa mentalidade, eu vou lá, vou cantar, vou ouvir a palavra que eu preciso ouvir, ou muitas vezes a gente vem por religião, irmãos. Hoje é ceia. Hoje é ceia, tenho que ir lá, tenho que tomar ceia, porque se eu não tomar ceia, se eu não comer um pão, se eu não beber um cálice, as coisas não. A gente está aqui para viver uma profundidade, porque quando a gente vive essa profundidade, é que a gente vai sendo formado, todos nós, irmãos. Todos nós estamos aqui para sermos formados. Eu estou aqui para ser formado. Vocês estão aqui para ser formados. A gente só vai ser formado se a gente viver uma profundidade nos relacionamentos, profundidade no conhecimento. Eu preciso conhecer sobre você precisa conhecer sobre mim, a gente precisa orar junto pelos teus problemas, eu preciso compartilhar os meus problemas contigo, e a gente pode orar junto, a gente pode celebrar junto, a gente pode rir junto, a gente pode chorar junto, a gente pode se ajudar, e a gente pode realmente viver relacionamentos com profundidade. E o que nos impede, irmãos? Eu gosto desse slide. O que nos impede? Aí, irmãos, eu pus 7 justificativas aqui, mas você deve ter mais umas 70 vezes 7. Por que a gente não vive com essa profundidade? Porque a gente está ocupado demais, porque a gente tem limites, porque a gente não quer incomodar, porque a gente está feliz do jeito que a gente está, porque a gente acha que ninguém é igual a nós, e aí a gente acha que as pessoas não nos conhecem, e a gente acha que os relacionamentos nos sobrecarregam, porque aí vão me pedir para eu doar, vão pedir para eu doar para a festa junina, vão pedir para eu doar para a cesta básica, vão pedir para eu ofertar, vão pedir para eu dizimar. Eu não quero viver essa profundidade. E aí, irmãos, nós então falamos sobre sermos uma comunidade formativa, uma comunidade profunda, e a gente foi para o terceiro dilema. Como é que o Evangelho nos capacita a sermos uma comunidade que reflete a imagem de Deus? Gálatas 5:6 diz que em Cristo, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A nossa fé tem que atuar pelo amor. E aí, irmãos, nós passamos uma página lá para o domingo número 5 e a gente começou a falar. Se nós entendemos então que nós temos essa comunidade centrada no Evangelho, redimida para viver em comunidade, transformada, uma comunidade que a fé atua pelo amor, uma comunidade que tem relacionamentos profundos, uma comunidade que é formativa e não funcional, qual é o fruto dessa comunidade? Quando as pessoas subirem aqui que nos visitam, elas podem olhar para nós e falar: essa comunidade é... E aí nós passamos por algumas coisas. A primeira delas é que é uma comunidade boa. A gente alegra. Mas como a gente pode, irmãos? Porque a alegria e a alegria do Senhor é a nossa força, dizia o salmista. A alegria, irmãos, muitas vezes a gente está sujeito a muitas coisas, né? Está frio, hoje eu não estou tão feliz. Diferente da minha esposa que adora frio, né? Então ela está feliz. Mas está calor, eu não estou feliz. Estou com a gripe. O boleto que tem que pagar amanhã. O problema no relacionamento. O problema no trabalho. Irmãos, a alegria duradoura, a verdadeira alegria, e é essa alegria que a nossa comunidade tem que expressar, essa alegria que eu e você temos que expressar, uma alegria que não está firmada na areia, está firmada na rocha. E aonde a gente vive isso? A gente vive isso se apegando naquilo que nós temos como promessa de Deus para as nossas vidas. A gente, irmãos, hoje em meio a lutas, guerras e situações, a gente tem paz com Deus. Não tem melhor pessoa para você ter paz. Não queira estar em guerra com Deus, tenha paz com Deus. Essa paz foi nos dada. Deus nos deu uma paz que excede todo entendimento. A gente não explica. O mundo está caindo e a gente tem paz porque a gente confia nele. Justiça
justiça acreditada para nós. O preço que nós tínhamos que pagar lá no Calvário foi pago por Jesus. A gente vai celebrar isso nessa manhã. Lá na cruz ele falou, está consumado, nós não temos mais dívida nenhuma, irmãos. Pecados levados sobre a cruz. Irmãos, nós temos motivos para sermos alegres, felizes, que não tem nada a ver com a circunstância. É uma alegria que transcende tudo isso, é uma alegria que vem de Deus, é a alegria do Senhor, e essa alegria que tem que ser realidade nas nossas vidas, na vida da nossa comunidade. A gente enxerga o pecado, a gente lembra e recebe o que temos em Cristo: sacrifício, paz, amor, graça, misericórdia, bondade que nos acompanha a nossa vida inteira, e a gente responde com alegria, felizes. E aí, irmãos, a gente foi lá no 6º domingo, há 15 dias atrás, e falou, essa comunidade centrada no Evangelho, ela tem que ser alegre. Se ela é centrada no Evangelho, ela tem que ser alegre. E essa comunidade tem que ser humilde. Quando a gente fala comunidade, quem é a comunidade, irmãos? Não dá pra gente bater na parede e falar, fica feliz aí. Perguntar para o público se ele é humilde. Somos nós. Comunidade, o corpo de Cristo, nós fazemos parte desse corpo. Eu sou um dedo, você é um joelho, alguém é uma orelha. Nós somos alegres, nós precisamos ser alegres, isso vai refletir na vida da comunidade. E uma segunda coisa é que a gente precisa, uma comunidade centrada no Evangelho, uma comunidade humilde. Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, tem o exemplo maior do que a gente olhar para Jesus. E aquilo, a humildade não tem nada a ver, a gente sabe, não tem pobreza, não tem nada a ver. Humildade é aqueles que reconhecem o chamado como Cristo, o servo, Jesus o servo, reconheceu e veio para servir e dar a vida dele por resgate de muitos, deu a vida dele por nós. Estamos aqui hoje, podemos celebrar a mesa porque nós fomos resgatados por Cristo, que abandonou tudo, não se colocou em rei, filho de Deus, veio aqui, serviu, lavou pés, curou, fez milagres, fez muito, serviu acima de tudo. Uma comunidade centrada no seu próprio umbigo não pode estar centrada no Evangelho. E nós queremos ser uma comunidade centrada no Evangelho. Nós queremos ser, então, uma comunidade alegre. Nós queremos ser uma comunidade humilde, uma comunidade que serve, uma comunidade que não olha para o seu próprio umbigo. E aí, irmãos, quando o paradoxo que a pastora Elise trouxe, quando eu procuro satisfazer as minhas necessidades, parece que elas nunca serão satisfeitas. Você já passou por isso? A gente sempre quer mais, né? Mas quando eu coloco o meu foco, começo a olhar a necessidade do meu próximo, aí Deus vai cuidar da minha vida, graciosamente. E aí eu posso então servir o próximo, e eu posso entender que o próximo é mais importante que eu, e eu posso então servir e viver então uma vida, uma comunidade humilde. Irmãos, acho que eu gastei uns 15 minutos de resumo aí, agora tem mais uns 40 minutos aí. Brincadeira, vamos encerrar. Vamos. Hoje nós precisamos falar sobre honestidade, sobre sermos uma comunidade honesta. Essa foto bonita aí, gerada que foi o chat GPT ou o Copilot? O Copilot, inteligência artificial da Microsoft. Essa imagem bonita aí nos mostra que uma comunidade centrada no Evangelho precisa ser uma comunidade alegre, uma comunidade humilde e uma comunidade honesta. E aí, irmãos, se eu perguntasse para você qual o componente mais importante de qualquer relação saudável, interrogação, qual o componente mais importante de uma relação saudável? E aí talvez a gente fale amor, companheirismo, confiança, você vai responder uma série de coisas, mas não há a possibilidade de nós termos um relacionamento saudável se não houver verdade.
Precisamos viver verdade. Talvez, como eu disse, a resposta inicial seria amor, confiança, ou altruísmo, mas a sugestão para nós é que a gente pense que existe uma resposta ainda mais profunda, que é verdade. Relacionamentos não podem existir sem honestidade. Não há relacionamento sem honestidade. E a queda, irmãos, o que aconteceu lá no Éden, com Adão e Eva, a queda nos transformou em mentirosos. Porque nós não queremos, irmãos, que as pessoas saibam quem realmente nós somos. Nós não queremos que as pessoas saibam quem de fato nós somos. Nós queremos manter uma aparência, nós queremos ser conhecidos por um determinado tipo de pessoa. Eu quero ser conhecido por isso. Então nós apresentamos uma imagem, um personagem muitas vezes para o público. E aí, um autor que eu gosto muito, chamado Brennan Manning, ele tem um livro chamado Impostor que Vive em Mim. E quando nós fomos transformados pela queda em mentirosos, existe então, por consequência disso, um impostor que vive em nós. E Brennan Manning fala o seguinte: ele diz que nós apresentamos uma imagem perfeita ao público para que todos nos admirem e ninguém nos conheça verdadeiramente. Ele diz que esse impostor que vive em nós, ele nos incentiva a dar importância àquilo que não tem importância, que seria a imagem. Revestindo esse impostor de um falso brilho, de algo que é menos substancial, que nos desvia realmente do real. Ele fala: o impostor é um mentiroso. Irmãos, vou completar 43 anos, eu sou cristão desde pequeno, não me vejo fora da igreja, já passei por algumas igrejas, você também já tem a sua experiência, mas eu concordo com o autor do material que a gente está estudando, que ele diz que os cristãos, nós, somos bem habilidosos a viver esse papel de impostor. Ele fala que foi exatamente o que Adão e Eva fizeram lá no jardim. Quando Deus criou eles estavam, Gênesis 2:25 fala, eles estavam nus, não havia vergonha, estavam ali vivendo a vida, os animaizinhos, os frutos e tudo mais. Mas tão logo pecaram, começaram a se esconder e se tornaram conscientes da sua nudez. Gênesis 3:7 diz que eles se entrelaçaram, pegaram folhas de figueira e fizeram ali uma roupa, um avental, o que seja. Em vez de serem totalmente transparentes, eles se envergonharam e começaram a se esconder uns dos outros. Se esconderam principalmente de Deus. E nós podemos dizer que nós temos feito a mesma coisa, irmãos, desde então. E é por esse motivo que a comunidade cristã vive de forma superficial, vive de forma estagnada. E o apóstolo João chama essa vida impostora de andar nas trevas. E ele diz que o remédio, o apóstolo João diz que o remédio para isso é a verdade. Porque a característica que nós falamos lá no começo era de relacionamentos que têm base na verdade. São relacionamentos que andam na luz, que não andam nas trevas, ou relacionamentos honestos. E aí, irmãos, nós temos mais um dilema nessa manhã. Nós vamos andar na luz, ou nós vamos andar nas trevas? 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 9, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, no seu smartphone. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 9. O apóstolo João diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros.
Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Irmãos, qual a pior coisa que alguém poderia saber sobre você? Faça uma reflexão, vamos fazer uma reflexão junto aí. Se você viesse aqui agora e contasse esse segredo, como é que isso ficaria? O que se eu falasse aqui os meus segredos, todo o meu lado negro da força, o que eu suportaria perder? Como você começaria a me ver? Será que eu seria aprovado, reprovado? Andar na luz, irmãos, confronta diretamente a nossa sede de aprovação e a nossa justiça própria, que é totalmente infundada, porque a nossa justiça vem de Deus. Mas a gente tem uma sede de aprovação. A gente quer muitas vezes viver um personagem ali para que as pessoas nos olhem e falem, como assim? Que bênção. E por que nós falamos que os cristãos são campeões disso, irmãos? Porque existe muita hipocrisia na igreja. Que a gente acha que é aqui, só aqui, nesse momento, nessa 1h30, 2 horas, que a gente está aqui. É aqui, irmãos, que a gente põe a nossa roupa de crente, a Bíblia embaixo do braço, se alguém ainda fizer isso. E a gente veste uma capa e fala, não, ali eu sou crente. Mas na verdade, irmãos, andar na luz não tem nada a ver com ser crente ou cristão ou o que for, evangélico em 2 horas. Andar na luz significa viver uma vida honesta com todos, com a sua comunidade, com a sua família, com quem quer que seja. Nós só teremos comunhão, irmãos, se nós andarmos na luz. Nós só teremos uma comunidade verdadeira se nós andarmos na luz. E aí, se nós andarmos na luz, nós teremos relacionamentos verdadeiros. Nós vamos deixar de fingir, nós vamos deixar de esconder, nós vamos deixar de encobrir, porque o nosso verdadeiro eu vai ser mostrado, e aí nós seremos conhecidos como realmente nós somos. Mas como eu posso andar na luz, Leandro? O João já respondeu para nós sobre confessarmos os nossos pecados. Mas o que nos concede a liberdade de viver de maneira honesta, e verdadeira, com todos os outros, com os outros, na nossa vida? Quem permite isso, irmãos, é o Evangelho. É Cristo que vai nos ajudar. É a fé que atua pelo amor. Só quando nós nos aproximarmos realmente de Jesus, nós vamos experimentar essa honestidade, nós vamos experimentar esse tipo de comunidade honesta. Pois só em Jesus, irmãos, que qualquer luta nossa por justiça própria, ou por qualquer tipo de identidade, de máscara, de personagem, de impostor, isso só encontra solução se nós corrermos para Cristo. Enquanto nós não descansarmos na identidade que nós temos em Deus, na justiça que nós temos em Cristo, irmãos, nós seremos constantemente tentados a viver uma vida de impostores, a viver uma vida de máscaras, a viver uma vida de aparências. Nós vamos continuar uma luta de querer ter um personagem, ser um personagem, mostrar um personagem para que as pessoas tenham uma impressão em relação a mim, bonita, politicamente correta. Mas o Evangelho nos livra disso. O Evangelho nos livra disso. Nossa identidade se encontra em Cristo. Nossa identidade, aquilo que nós somos, não tem nada a ver, não está no que aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. A nossa identidade está em Cristo. Você não precisa manter nenhuma aparência, você não precisa gerenciar a sua imagem, você não precisa fingir que é alguém que você não é.
para receber respeito das pessoas. Jesus nos deu, Jesus nos dá uma nova identidade e uma justiça, irmãos, uma justiça que a gente não merece por si só, por isso que Ele morreu por nós lá na cruz e derramou seu precioso sangue, tudo isso de graça. Você pode descansar na identidade, na justiça providas por Jesus. E assim a gente pode andar livremente na luz, com as pessoas à nossa volta, viver uma comunidade honesta. A gente não precisa mais colher folhas de figueira para se escondermos, pois o próprio Deus cobriu que precisava cobrir com a justiça de Cristo. Romanos 8:17 diz o seguinte: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos filhos, irmãos, nós somos herdeiros, nós temos uma identidade em Cristo. A nossa identidade não está numa imagem, a nossa identidade não está numa máscara, a nossa identidade não está num impostor, a nossa identidade está em Cristo. E ter uma identidade em Cristo, irmãos, é ter a consciência de quem nós somos em Deus. O que nós somos em Deus, irmãos? Nós somos amados, nós somos aceitos do jeito que nós somos perdoados por Ele, para que Ele possa cumprir o propósito que Ele tem em nós. Irmãos, essa identidade é eterna. Essa identidade que nós temos em Cristo, ela é imutável, ela é inabalável. Ela não depende do que fazemos ou do que deixamos de fazer, não. Do que temos ou não temos, do que os outros pensam de nós ou do que os outros dizem de nós. Ela depende apenas, irmãos, do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e nós vamos celebrar isso nessa manhã e agradecer. A Bíblia nos ensina que nós, quando recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficam, passaram, tudo se fez novo. Nós, irmãos, a partir do momento que nós aceitamos que Ele é o Senhor da nossa vida e Salvador, nós temos uma nova identidade em Cristo, uma nova identidade em Cristo. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, como Paulo fala, e co-herdeiros em Cristo. Irmãos, nós somos cidadãos do céu, nós somos embaixadores de Cristo na terra, nós somos santos, justos, livres, abençoados, vitoriosos, pecado contra o mundo, mais que vencedores, irmãos, porque a gente não perde para o mundo, a gente não perde para a tristeza, a gente não perde para a morte, a gente não perde para nada. Isso tudo foi vencido lá na cruz, o sacrifício de Cristo. Essa é a nossa identidade. Nada além disso é importante para que sejamos uma comunidade centrada no Evangelho, para que possamos viver uma vida junto a Cristo. Uma comunidade honesta, irmãos, será uma comunidade na qual as pessoas encontrarão cada vez mais sua identidade em Cristo, e não a aprovação alheia. Uma comunidade honesta. Para sermos uma comunidade honesta, irmãos, nós temos que encontrar cada vez mais a nossa identidade em Cristo. Não é nenhum padrão do mundo, não é no que as pessoas acham. A nossa identidade está em Cristo. A gente não precisa de aprovação de ninguém, a gente precisa dele. A justiça própria, irmãos, a justiça própria vai dar lugar a uma justiça decorrente da fé. Não é mais a minha justiça, é a justiça que vem de Deus.
Serei amado como realmente eu sou. Porque é isso que ter uma identidade em Cristo traz para mim. E aí nós podemos viver uma comunidade de graça, uma comunidade radical, uma comunidade de hospitalidade, uma comunidade generosa, uma comunidade humilde, uma comunidade alegre. Porque nós seremos uma comunidade de luz. Seremos uma comunidade de verdade. Uma comunidade que exala alegria, humildade, honestidade. Tudo aquilo que nos remete à identidade de Cristo, para que a glória de Deus seja mostrada para o mundo. Irmãos, eu não tenho dúvida que é esse tipo de comunidade que eu quero viver. Eu espero que esse seja o tipo de comunidade que você também deseja viver. Ela começa comigo, e ela começa com você, para que nós possamos viver sem máscaras, para que nós possamos viver sem impostores, para que nós possamos viver com total honestidade, para sermos quem nós somos em Cristo. Nossa identidade está em Cristo, e a minha oração é para que nós possamos viver isso aqui. Amém, irmãos? Amém. Feche teus olhos, vamos orar?